Michel Temer completou neste fim de semana 180 dias como presidente da República. Estes 6 meses foram marcados por muitas mobilizações e atos contra o governo do PMDBista. Michel Temer anunciou o fechamento de diversos ministérios, pretende mexer nos investimentos de saúde e educação através da PEC 55, a antiga PEC 241, e seu governo é uma ameaça aos direitos previdenciários e trabalhistas. O sociólogo Leonardo Ostronoff e o economista Guilherme Mello comentam as consequências do governo Temer para as populações mais pobres. Acompanhe na reportagem de Jô Miyagi. Retrocesso é a palavra que caracteriza os 6 meses do governo Temer. Do ponto de vista econômico, a marca maior do governo Temer é o retrocesso a uma agenda que havia sido abandonada pela maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, nos anos 90. É a agenda das privatizações, é a agenda da retirada dos direitos trabalhistas, é a agenda do Estado mínimo, é a agenda fundamentalmente neoliberal. Um dos aspectos mais assustadores nessa regressão do governo Temer é a proposta de emenda à Constituição 55, antiga PEC 241, que congela investimentos do governo federal por 20 anos. A PEC 55, ela é vendida para o povo brasileiro como uma reforma do regime fiscal. Isso é uma mentira, porque o regime fiscal brasileiro, ou de qualquer país, é muito mais do que o gasto primário. O que é o gasto primário? É o gasto com saúde, educação, pessoal, etc. E enquanto visa congelar os gastos sociais que beneficiam os brasileiros, o governo Temer não pretende cortar o dinheiro do pagamento de juros das dívidas públicas que beneficiam apenas os mais ricos. A PEC 55, antiga PEC 241, não faz nada a respeito do sistema tributário brasileiro, que é complexo, ineficiente, regressivo, no sentido que cobra muito imposto de pobre e pouco imposto de rico. Ele não faz nada quanto à sonegação fiscal, que no Brasil soma algo em torno de 500 bilhões por ano. Logo que tomou posse, ainda interinamente, Michel Temer acabou com vários ministérios que cuidavam de áreas sociais, como mulheres, integração racial, direitos humanos, desenvolvimento agrário e juventude. Quando você retira, significa o inverso, que você não acha isso prioritário. Bom, do ponto de vista do Estado, do desenvolvimento, você tem um modelo neoliberal, onde você prioriza apenas a relação econômica e vai cortando e deixa o Estado mínimo. Outra questão que preocupa tanto o sociólogo quanto o economista é a adoção de medidas neoliberais, como as privatizações e, em especial, o desmonte da Petrobras e a liberação do pré-sal para a exploração por empresas privadas. Eu acho que os meses agora, 6 meses do governo Temer, representam uma volta a uma política neoliberal, só que numa força muito maior, uma força avassaladora que tem colocado em risco a própria educação e saúde pública. Em sintonia com os interesses patronais, o governo Temer também ameaça os direitos trabalhistas e previdenciários conquistados. Por isso, até agora, os trabalhadores, os aposentados e as camadas mais pobres são os mais prejudicados pela administração Michel Temer. O governo, ele dá o seu legado apontando para aquela agenda dos anos 90. Retirada de direito dos trabalhadores, retirada de direito dos aposentados, retirada dos serviços públicos em saúde e educação. Essa é a agenda do governo Temer.